Eu queria voltar com o Walter, vou fazer uma pergunta aqui, vou deixar o Marco depois cutucar ele lá, como disse o Marco, para saber mais sobre a ZQuest. Mas, Walter, queria falar um pouquinho agora sobre fundo de investimentos. Esse ano, os fundos de investimentos tiveram uma captação de quase 9 bilhões de reais. Eu queria que você falasse para a gente qual que é o cenário do universo de fundos aqui no Brasil, se a gente comparar com o cenário de fundos no exterior. Eu acho que a grande diferença é o patamar da taxa de juros, né? O Brasil no passado, vamos lembrar 2015, 2016, nós tínhamos taxas de juros de 14,25 ao ano. Com esse ambiente, é muito mais fácil, como disse o ministro Paulo Guedes na cerimônia de posse, era o paraíso do rentista e o inferno do empreendedor. Você preferia dar dinheiro e financiar a dívida pública do que se arriscar a investir em ativos de risco, especialmente em renda variável. O sonho americano que a gente conta era o cidadão americano na classe média nos anos 50, 60, 70, fazer alguma poupança e ter aí 60% dos seus recursos em renda variável, 40% em títulos do governo e ao longo do tempo, com os rendimentos, conseguir pagar a hipoteca da casa, a universidade dos filhos e a sua aposentadoria, né? O 401k, como o americano fala. E aqui no Brasil a gente nunca teve essa cultura. Então, quando a gente olha para o Reino Unido, para os Estados Unidos, 60% dos recursos estão em renda variável. No Canadá, 80%. E aqui no Brasil, mesmo até hoje, mesmo com toda essa mudança, o crescimento de gente participando no Ibovespa, um aumento de recursos em renda variável, ainda temos 70% dos recursos em renda fixa. Nossa. Então vai haver uma grande migração para ativos de risco. Hoje, com 2% ao ano, como você faz, né, 2% ao ano de taxa Selic, como você faz para conseguir ter rentabilidade para construir uma poupança a longo prazo? Você primeiro vai ter que diversificar a sua carteira, ter bolsa, ter fundos multimercados, mesmo ali na parte de caixa, procurar fundos de crédito de alta qualidade que podem te dar um retorno excedente ao CDI, ter um pouco também, talvez, de investimentos no exterior, e vai ser a combinação dessa carteira que vai conseguir te dar retornos que podem compor uma poupança a longo prazo. A alternativa a isso é continuar com dinheiro ou na poupança, ou no CDB do banco, ou num título público de curto prazo do governo, onde você, infelizmente, vai ficar com 2% ao ano, que, por sinal, hoje é um rendimento inferior ao da inflação. Então, em termos reais, no final do ano, você está perdendo dinheiro. E você acha, Walter, que esse movimento de investidores procurando investimentos com especialistas fora do banco, isso deve continuar crescendo? Eu acho que dentro e fora do banco, a busca pelo especialista vai continuar crescendo. Os próprios bancos também estão fazendo um grande movimento para conseguir dar esse tipo de advisory que não davam no passado. Hoje você querer, num mundo tão interconectado, tão cheio de oportunidades, mas as oportunidades são reflexo dos riscos. Você querer construir o seu portfólio sozinho, a chance de dar errado é enorme. Você tem hoje equipes muito grandes de profissionais em gestoras independentes e também na parte de advisory, de gestão de patrimônio, que vão poder ajudar você a enxergar não só uma carteira que combine com a sua idade, com o seu nível de renda, mas também com o seu perfil psicológico. O maior erro que o investidor pode fazer é construir uma carteira que não é uma carteira adequada para ele, porque certamente isso vai impedi-lo de manter esses investimentos no longo prazo. E aqui eu passo um recado importante. Mesmo nós, né, Marcos e eu aqui, que somos otimistas, a gente sabe que investimento só se dá no longo prazo. Não existe ganhar dinheiro no curto prazo. É igual você querer ir no jockey e ganhar dinheiro com corrida de cavalo, ou querer fazer uma aposta. Investimento é uma coisa mais técnica, mais científica e menos glamourosa do que parece. Então, ter uma carteira consistente no longo prazo é a única maneira de você conseguir gerar poupança ao longo dos anos. Ô, Walter, você tocou num ponto agora há pouco falando do número, apesar da gente ter esse 70% ainda de renda fixa, investindo em renda fixa no Brasil, mas você também tocou num ponto que tem o aumento de pessoas vindo, né, para a Bolsa. A gente tem mais de 3 milhões e 100 mil investidores, mas tem muita gente que começou agora e que tem um pouco de insegurança até de operar ali. Você acredita que esse tipo de fundo de investimentos, por exemplo, acaba sendo até o mais recomendado para esses investidores iniciantes que estão ali querendo realmente aproveitar um momento de volatilidade do mercado, por conta justamente disso que você explicou, Selic baixa, precisando realmente ir por uma renda variável, mas ele ainda tem um pouco de receio de fazer sozinho. O fundo de investimento acaba sendo uma boa alternativa?
Sem dúvida. Eu também tenho receio de fazer sozinho. Eu tenho 30 anos de mercado financeiro e quando eu converso com os nossos analistas e gestores, eu não tenho a menor ideia do que fazer, qual é a ação correta para comprar. Eles estão o tempo todo investigando. O que a gente faz? Por exemplo, vamos falar de fundos de ações. Quais são os pontos, os temas de atenção que nós temos que olhar para construir uma carteira no Brasil? Primeiro, o que está acontecendo no mundo? Como é que está a economia chinesa, a americana, a europeia? É um mundo mais pró-commodities? É um mundo que vai ter aumento de juros? É um mundo com maior ou menor inflação? São setores de tecnologia, industriais ou setores de varejo ou alimentos? Como esse mundo, como o desenho da economia global vai afetar o Brasil? Mercados emergentes, países em desenvolvimento, são muito mais afetados pelo que acontece lá fora, como a gente bem sabe. Depois de entender os impactos da economia global na economia brasileira, a gente vai andando no Brasil até o nível setorial. Então vamos lembrar agora de abril. Em abril, as empresas de e-commerce, como eu falei há pouco, estavam crescendo suas vendas barbaramente, enquanto as empresas tradicionais, uma lojinha na rua, estava fechada pelo Covid. Empresas do setor de serviços como turismo, aviação, uma academia de ginástica, um restaurante, ficaram meses sem ter receita e com enorme risco de quebrar. Depois disso, mesmo dentro dos setores que naquele momento estão sendo favorecidos, os nossos analistas conhecem profundamente as empresas, porque um bom gestor, uma boa equipe, um bom plano e uma boa execução vão fazer toda a diferença. Dentro de setores específicos, você tem os ganhadores e os perdedores. Então, você tem que olhar como uma tal empresa, por exemplo, no setor de e-commerce, nós temos Magazine Luiza, Mercado Livre, Via Varejo, B2W e tantas outras. Eu vou dar um exemplo de uma aposta que foi uma aposta muito vencedora nas nossas carteiras esse ano. Localiza. Um cliente ia dizer, puxa, mas com o Covid ninguém está alugando carro. Por que vocês estão comprados nessa empresa? Porque é uma empresa tão capitalizada e tão forte que num setor que apanhou tanto, apesar da receita dela naquele momento da pandemia, no momento mais agudo, ter caído muito, ela estava perdendo concorrentes. Então estava tendo um ganho de participação de mercado. E isso traria um benefício para a empresa a longo prazo. Essa capacidade de analisar a macroeconomia global, como ela afeta o país, depois o país até o nível setorial, e depois ir olhando empresa por empresa, você só consegue fazer com uma grande equipe. Então investir na Bolsa sozinho é um grande equívoco. Sinal disso é, por exemplo, o desempenho do nosso fundo Azequest Small Mid Caps, que recebeu recentemente o prêmio de melhor fundo da década. Nos últimos 10 anos, o fundo rendeu líquido de todas as taxas 10 vezes o Bovespa e 6 vezes o índice Small Mid Caps. Esse tipo de performance muito maior do que oferecem os índices só é possível com uma grande equipe. Então, fazer investimento sozinho hoje, eu acho que talvez seja um dos maiores erros que o investidor pode cometer.